O futuro é um grande mistério para a maioria das pessoas, e isso porque muitas vezes não sabemos o que ele nos reserva. Afinal, o que irá acontecer no dia de amanhã? Até que idade você pode viver, por exemplo? Será que as pessoas serão as mesmas? Algumas perguntas terão suas respostas reservadas para o próprio futuro. No entanto, podemos também dizer que também é possível prever o futuro a partir de muitos indícios deixados no presente. A ciência faz muito disso de forma direta ou indireta, ao projetar pesquisas que agora parecem irrelevantes ou impossíveis, mas que preparam o terreno para os dias que virão. Um exemplo está na previsão de que animais híbridos estarão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Vocês duvidam disso, família? Pois então preparem o seu lado curioso, que hoje eu trago para vocês os animais híbridos que podem existir no futuro. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de falarmos um pouco mais sobre os animais híbridos do futuro, primeiro preciso lhes dizer exatamente o que são esses seres. A resposta é bem simples. Esses animais são a mistura de duas espécies diferentes que, por motivos naturais ou não naturais, conseguem dar uma cria, gerar ali um novo animal, né? Para ajudar ainda mais no entendimento, eu posso oferecer para vocês alguns exemplos de espécies híbridas que conhecemos atualmente e que inclusive eu já fiz vídeo aqui no Mundo Inverso, mas vale salientar que nem todo mundo viu, não é mesmo? Um exemplo é a mula. Ela é um animal bastante conhecido e que é o resultado da união entre uma égua e um jumento. Temos também o zebralo, sendo este uma cria de um romance ali entre um cavalo e uma zebra. Ainda podemos observar a existência do ligre, que talvez é um dos híbridos mais famosos do mundo e também é a maior espécie de felino do planeta, sendo ele a clara junção de um tigre e de um leão. Esses três exemplos estão na categoria dos mais famosos, claro, mas ainda podemos encontrar muitos outros espécimes e algumas delas ainda não foram descobertas. Já conectando esse assunto básico em questão dos animais híbridos do futuro, pode-se observar uma situação. Todos esses animais do exemplo anterior são semelhantes uns aos outros. Pegando o ligre para exemplificar melhor, tanto o tigre quanto o leão são felinos que compartilham até mesmo o mesmo gênero, o pantera. Isso facilita bastante o processo de procriação em conjunto das duas espécies, apesar de não ser perfeito, é claro. No futuro, a hibridização talvez possa ser feita com animais bem distintos. Atualmente, a maioria das espécies de animais híbridos sofrem com problemas genéticos, isso por não serem completamente compatíveis com seus pares. Por vezes, vemos a existência de animais que não são capazes de procriar, como é o caso da mula. Nanismo, síndromes e outros problemas também podem ser encontrados nesses animais. Eu já disse aqui pra vocês que os animais híbridos podem surgir a partir da cruza de animais de duas espécies diferentes, né? Essa é a forma mais comum de ser encontrada uma mistura desses animais no mundo atual. Há casos em que o processo pode acabar de forma natural. Isso porque ambas as espécies podem conviver no mesmo habitat, dando bobeira ali, um chamar o outro pra jantar e você sabe, né? O romance pode rolar. O acontecimento, claro, é raro, principalmente porque os animais sempre vão preferir os seus iguais. No entanto, não podemos descartar por completo. Essa questão fica mais complexa quando o ser humano se envolve na procriação. É assim que a maioria dos híbridos nasce atualmente, sendo de direta ou indireta a nossa atuação no ciclo da vida. Indiretamente, o Homo sapiens podem causar a hibridização das espécies através de suas ações na natureza. O desmatamento, por exemplo, provoca o êxodo de diversas espécies dos seus lares, fazendo com que eles tenham de se adaptar em outros lugares. Isso faz com que encontros entre diferentes espécies sejam mais frequentes, como é o caso estudado nos últimos anos pelo pesquisador Fabrício Garcês, da PUC-RS. Segundo a observação de Fabrício, híbridos de duas espécies de raposa, a graxaim do campo e a raposinha do cerrado, teriam sido encontradas em São Paulo e isso seria um reflexo da ação humana. Os estudos ainda não estavam concluídos, mas esse tipo de situação pode se tornar cada vez mais frequente e já ocorreu no passado também. Sendo assim, podemos esperar que diversos animais híbridos do futuro possam vir através dessa ação. Quais misturas a natureza poderiam fazer, né? De forma
direta, o ser humano muitas vezes provoca a cruza de animais parecidos para ver as consequências, meio prazer interno na nossa raça, infelizmente. Esse é um caso do próprio ligre, que normalmente ele é criado ali em cativeiro, né? Devido ao problema dessa hibridização mais radical, muitos países proíbem ou não recomendam a prática. Afinal, essa não é uma maneira saudável de se tratar os animais, principalmente porque esses criadores muitas vezes não oferecem o suporte necessário. Por fim, ainda existe uma terceira forma bastante disseminada de animais híbridos surgirem, e essa é a maneira mais complexa. Isso porque ela envolve diferentes questões éticas e religiosas, mesmo sendo realizada a partir de pesquisas que buscam desenvolvimento humano. Trata-se da bioengenharia e principalmente da técnica conhecida como CRISPR ou CRISPR. Resumindo tudo isso, mesmo que seja um tanto quanto complicado, eu posso dizer que esse é um método de editar o DNA, seja ele animal, vegetal ou até mesmo o humano. Apesar da gente ser animal também, né? Bom, família, a técnica busca programar nossa genética ainda no momento da formação. Com isso, podem ser alteradas cores de cabelos, dos olhos, mas principalmente eliminar a predisposição de doenças e falhas genéticas e hereditárias. Em animais, a técnica CRISPR pode ser usada para os mesmos efeitos citados, porém são bem mais tranquilas. E vocês coloquem muitas aspas nesses tranquilas que eu acabei de falar agora, tá bom? A maior corrente desses estudos busca inserir traços humanos em animais, já tendo sido feito com camundongos, ratos, macacos e porcos, esses chamados de quimeras. O objetivo é fazer com que animais possam formar naturalmente, aspas de novo muito bem colocadas, órgãos humanos para que esses possam ser transplantados caso seja necessário. Isso ajudaria bastante o déficit de doadores que sofremos atualmente, né? Em que milhares de pessoas ao redor do mundo aguardam impacientes ou até em risco de vida mesmo algum órgão chegar para ser transplantado e a vida dela continuar. Tudo parece muito bonito, altruísta pra caramba, mas é nessa mistura causada pela ação humana que surgem diversos problemas e questionamentos. É dessa polêmica mesmo que podem surgir os animais híbridos do futuro mais absurdos. E esse debate vem sendo feito por diferentes esferas da sociedade. A comunidade artística, por exemplo, vem buscando provocar esse tipo de conversa. Tanto que um artista canadense chamado Adam Brandish desenvolveu uma exposição chamada Game Pets, que é essa que vocês estão vendo aí. Se observarmos bem, tem um nome bastante sugestivo. Esses seres criados pela arte teriam uma mistura de diferentes espécies que não foram divulgadas, é claro, mas que podemos ver uma forma humanoide nele, né? Cada cor representaria uma habilidade diferente, fazendo com que cada Game Pet fosse especial à sua maneira. O artista provoca o pensamento de que no futuro podemos ver coisas bastante parecidas com essas, que são mais bizarras. Afinal, como seria a mistura de um gato com um pinguim, por exemplo? Ou a de um pássaro com um babuíno? Tudo isso parece impensável, mas com o desenvolvimento das pesquisas, só o céu poderia ser o limite. Ou quem sabe Marte, porque o céu já não é mais, né? Óbvio que esse tipo de desenvolvimento seria muito caro, então é mais provável que seja utilizado para fins de criação, alimentação, como um porco do tamanho de um hipopótamo, por exemplo. Teoricamente, com várias aspas novamente, resolveria um problema que está cada vez mais chegando a um limite aqui, não é mesmo? Crescimento populacional e menos espaço para ter criações de animais ali. Mas claro, não paramos por aí. Existem também os fins militares. Poderiam mudar a genética, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, e criar, quem sabe, super-humanos, características animais na gente, quem sabe super força de um gorila, ou então garras afiadíssimas de um urso. Quem sabe, meus queridos, o futuro aguarda muitas coisas pra gente. Tudo isso gera aquele pensamento de que poderíamos estar brincando de deuses. Isso não pode fugir da nossa mente, o que faz com que muita gente proteste sobre o fato. Até 2019, nenhum país havia permitido que um embrião modificado tivesse condições de avançar mais de 14 dias. Foi o Japão o primeiro a flexibilizar isso, o que auxiliou nas pesquisas de edição genética, é claro. Então, será que poderemos ver mais quimeras em um futuro não tão distante?
Por fim, eu não poderia terminar esse vídeo sobre animais híbridos sem falar da possibilidade de que talvez, num futuro muito distante, possam existir híbridos alienígenas, né? Sim, essa é uma questão improvável e que ainda assim vale um debate simples aqui. Afinal, se encontrássemos um outro planeta que possui vida, vocês acham que não iria acontecer uma mistura ali? Se no futuro nós descobrirmos que existem maneiras mais fáceis de criar animais que possam render mais lucro, por exemplo, para alimentação, claro, por exemplo, que isso fosse através de contato com outra civilização, vocês acham que os cientistas não correriam atrás de fazer híbridos? Talvez por pressões governamentais, ou seja lá qual for a questão ali. Foge muito da parte ética do que nós sabemos da vida e o que nós respeitamos como limite, não é mesmo? Mas precisamos lembrar que somos sempre seres humanos extremamente falhos. Desde a década de 70 até mesmo antes disso, a busca por espécies que têm maior rendimento é absurda, família. Caso houvesse uma oportunidade, essa seria, claro, implantada. Sendo assim, é capaz de que além de espécies híbridas da Terra, nós tenhamos outros planetas por aí também. Depois de toda essa viagem, juntando com DNA, espaço, alienígenas e claro, um mundo vasto de animais, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre o futuro? Deixa aqui sua opinião sincera, tá bom? A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui, você não vai querer perder, eu tenho certeza. Fica bem, higieniza muito bem suas mãos e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!